Nós vamos hoje iniciar uma pregação aqui. O tema é como reconstruir sua vida. E eu vou usar como texto Neemias, que fala de reconstrução. Nós vamos falar só um pouco, não vou demorar muito. Essa semana eu estive conversando com uma pessoa que já frequentou os nossos encontros aqui, e hoje, por motivo de estar morando em outro lugar, ele está indo numa outra igreja. Ele falou para mim lá, o que eu mais sinto falta lá é da sua pregação, da pregação lá do pessoal da Uva Nova, porque em meia hora vocês já pregaram tudo, e aonde eu estou, o pastor chega a 1h10, 1h20, vai. E eu tenho certeza de uma coisa, irmão, tem duas pregações boas só. Aquela que realmente é boa, que nos energiza, e aquela que é curta. A que é curta, os irmãos tudo gostam também. Tá? Às vezes eu não consigo trazer uma boa, mas eu sempre tento trazer, então eu ganho no outro lado. Eu faço uma curtinha e fica todo mundo feliz. Porque tem algumas pregações que são como uma espada, comprida e chata, achatada. Neemias, capítulo 1. Nós vamos ler aqui o versículo que vai de 1 até o 4. No mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Susa, Hanani, um de meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. Os muros de Jerusalém foram derrubados e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me, chorei, passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Amém? Amém. Irmãos, um momento escola bíblica dominical para todos aqueles que participaram do dia e estão com muita saudade. Neemias, ele não faz parte dos cativos, ele já nasceu no cativeiro. Tá? Ele não é uma daquelas pessoas que veio de Judá, cativa pelo rei Nabucodonosor. Não. Quem veio provavelmente foi seu bisavô, talvez, seu avô. Ele já nasceu no cativeiro. Para ele era tudo muito normal assim. Ele já nasceu lá. Né? E é interessante que quando ele nasce quando a Babilônia que está fazendo o império ali, mas depois o Medos Persas derruba a Babilônia, e aí agora ele é cativo de um outro reinado. Então ele começa como cativo de Babilônia e depois agora nesse momento ele é cativo dos Medos Persas. Tem uma pessoa que eu trabalhei com ela lá na empresa, e ela foi fazer um trabalho na Colômbia, Marcos Dávila, o nome dele. E lá na Colômbia, ele fazendo um trabalho lá pela empresa, ele foi sequestrado. Quando perceberam o perfil dele, descobriram que tinha mais chances de lucrar alguma coisa com a vida dele jurídica, pessoa jurídica, CNPJ, do que como pessoa física. Como pessoa física, os sequestradores descobriram que não tinha muita como pegar muito dinheiro, mas descobriram que ele era muito importante para a empresa, que tinha mais chances de ganhar alguma coisa com ele, com a empresa. Mas aí esses sequestradores, ou do CNT, ele é especialista só em sequestrar pessoa física, e não em pessoa jurídica. E aí, enquanto ele estava lá na Colômbia sequestrado, esses sequestradores ligaram para outros sequestradores que eram especialistas em sequestro de empresários, de CEO, essas pessoas tudo, e aí negociaram a vida dele com esses outros sequestradores. E aí venderam ele para esse outro. Então imagina a confusão que deu. E é a mesma coisa aqui no caso de Neemias. Ele foi primeiro cativo da Babilônia, ele não era da Babilônia, ele era hebreu, é cativo da Babilônia, aí vem os Medos Persas agora
e toma eles da Babilônia. Então, foi cativo 2 vezes, por 2 reinos diferentes. Tá? E aí, ele está na cidade de Susa, na fortaleza, e ele tem uma vida tranquila. Neemias tem uma vida tranquila, ele é copeiro do rei, né? Por tabela, ele fica ali provando das bebidas do rei, dos vinhos do rei. Então, o que o copeiro fazia, né? Igual a gente já viu na televisão. O rei tinha que servir um vinho para o rei, mas o vinho poderia estar envenenado. E aí ele, como copeiro, ia lá, provava o vinho, ficava ali uma meia hora, ali, se não dava nenhum piripaque nele, ele pegava e levava o vinho para o rei. É um cargo de confiança altíssimo do rei. Tinha uma vida boa. E aí ele resolve fazer uma pergunta. Uma pergunta ele resolve fazer, e essa pergunta muda a vida dele. Uma pergunta que muda a sua vida. É impressionante, gente, o poder de uma pergunta, sabe? Quando você resolveu perguntar para a Gislene se ela aceitava casar com você, mudou a sua vida essa pergunta. Uma pergunta pode mudar as nossas vidas, se nós formos comprometidos com as respostas das perguntas que nós fazemos. Porque a gente está perguntando muitas vezes de forma social, sabe? A gente pergunta para as pessoas, está tudo bem, como estão as coisas, como está acontecendo lá, e a gente só pergunta de maneira social. Mas, às vezes, a vida exige de nós perguntas sérias, perguntas que nós vamos nos comprometer com as respostas que elas vão nos trazer. Perguntas sérias. Eu lembro de um programa, esse vídeo circulou no YouTube e o Instagram e tudo mais, aquele repórter da Rede Globo, Brito Júnior. Ele está fazendo, depois eu mando para os irmãos lá, não sei se vocês lembram dessa história, ele está fazendo uma entrevista com um casal, sobre casamento. O casal tinha 54 anos de casado, e aí eles estavam ali naquele programa de televisão, o Brito Júnior estava celebrando ali a família, a vida conjugal e tudo mais, entrevistando aquele casal que já está bem velhinho, com 50 anos de casado. E aí o Brito Júnior começa perguntando para a esposa dele como que é a vida de casado durante tanto tempo. E ela só tem elogios para fazer, fala que eles nunca brigaram. Irmão, 54 anos nunca brigou? Tá de palhaçada com a minha cara, né? Nunca brigaram e tudo mais, e aquela vida maravilhosa. E aí o Brito Júnior pergunta pro senhor, eu acho que ele já estava com um pouquinho de demência, irmãos, esse cara. E pergunta para ele, e o senhor, como que é a vida de casado? Tal? Não, ela é a minha melhor esposa da minha vida, tal, não sei o quê. E aí o Brito Júnior resolve perguntar assim para ele, e nesses 54 anos de casado, é só ela, você só teve ela, a vida inteira é só ela. Aí ele responde assim, bem, você sabe como que é, né? Eu fui caminhoneiro muitos anos. Na frente, você viu isso, cara? Na frente da câmera. Aí a mulher fala assim, bem, o senhor não está entendendo, ele está querendo saber se é só eu, a sua esposa. Não, amor, eu estou respondendo ele. A pergunta é para mim. Eu fui caminhoneiro muitos anos, mas ela é a principal. Irmãos, a pergunta do Brito Júnior mudou a vida desse cara. Mudou para pior. Mudou para pior. Então, perguntas têm poder de mudar as nossas vidas. E aqui Neemias, ele faz uma pergunta, ele pergunta aqui para as pessoas, enquanto eu estava na cidade, eu perguntei acerca dos judeus que ficaram lá no cativeiro. E a notícia é uma notícia terrível, terrível. Mas Neemias estava preparado para a notícia terrível. Sabe, eu fiquei pensando uma coisa assim, nós temos muitas perguntas sem respostas. Tem pessoas aqui, eu tenho certeza, eu também tenho. Nós temos muitas perguntas sem respostas. Né? E muitas das vezes eu acredito que é Deus que está nos poupando das respostas das nossas perguntas. Porque para Deus, muitas vezes, é melhor nós convivermos com as perguntas
do que nós convivermos com as respostas. Talvez nós não estejamos preparados para convivermos com as respostas das indagações filosóficas da vida que nós carregamos. Não estamos preparados. Por isso que a gente tem a pergunta muitas vezes e não temos as respostas. Algumas respostas nos são negadas, porque nós não íamos ser capazes de conviver com ela. Ou nós seríamos indiferentes às respostas. Imagina isso. Como estão os judeus lá do cativeiro? Eles estão numa situação horrível. Azar deles, eu estou aqui, eu sou copeiro do rei, aqui está tudo bem. Então, quando nós somos indiferentes às respostas, a vida nos nega a resposta. Quando nós somos incapazes de lidar com as respostas da vida, Deus também nos nega as respostas. Tem uma história que eu gosto muito do C.S. Lewis, uma história verdadeira. Parece até que as outras que eu conto eram mentirosas. Ele já estava acamado. C.S. Lewis, autor de Crônica de Nárnia, Cristianismo Puro e Simples e tantas outras obras, estava na cama. E aí ele tem um jovem que cuida dele. Vai todo dia lá, dá banho nele, conversa com ele, faz a comida dele e volta para a escola à noite. E esse jovem, antes dele ir na casa de C.S. Lewis, ele corre num parque. E C.S. Lewis foi um cientista, um estudioso muito conhecido. Quando ele corre no parque, ele encontra um amigo do C.S. Lewis, como nós dizemos, um amigo das antigas. E esse amigo, Tainá, era ateu, amigo ateu. E esse amigo fala para o cuidador de C.S. Lewis: como está o C.S. Lewis? Com toda a fé que ele tem, ele está lá na cama dele, e eu que não tenho fé nenhuma, sempre falei isso para ele, estou aqui fazendo minha caminhada no parque, fazendo minhas atividades físicas no parque, e ele provoca a fé desse jovem. E esse cara chega na casa do C.S. Lewis, começa a chegar meio cabisbaixo. Igual Neemias na presença do rei Artaxerxes. Chegou triste, semblante triste. E aí o C.S. Lewis pergunta: por que você está com essa cara? Ele não responde. No outro dia ele não encontra esse cara. Mas em uma determinada ocasião encontra o cara de novo no parque e o cara desafia de novo ele. Olha, eu estou aqui, não tenho fé nenhuma, e o seu amigo está lá naquela cama, com toda a fé que ele tinha. Né? E aí um dia esse jovem, na presença do C.S. Lewis, não aguenta. Pega e fala para ele: eu estou incomodado com uma coisa. Eu encontro aquele seu amigo no parque e ele fala que ele, ateu, está correndo, está fazendo atividade física, é mais velho do que o senhor, e você, com a sua fé, está na sua cama. Toda vez ele fica me fazendo essa provocação. E o C.S. Lewis fala para ele assim: e você, por um acaso, perguntou para Deus por que está acontecendo isso? E ele fala assim: não perguntei. E C.S. Lewis diz para ele: sabe o que Deus vai te responder se você perguntar para ele? Aí ele falou: não sei. Ele falou: então nem pergunte, eu vou te dizer o que Deus vai te responder se você perguntar para ele, porque eu estou na cama e aquele ateu está lá no parque fazendo atividade física. Deus vai te responder: o que te importa? Forte isso, irmão. Em João, acho que capítulo 20, 21, sei lá, não sei tudo não. Pedro fala: Senhor, e este aí? Aponta para João. E este aí, o que vai acontecer com ele? O que vai acontecer com esse aí? Sabe o que Jesus Cristo responde para Pedro? Se eu quiser que ele fique vivo até o dia que eu volte, o que te importa? Irmãos, algumas das nossas indagações não vão ter respostas plausíveis para elas. Porque nós não estamos preparados para lidarmos com as respostas, ou porque nós vamos ser indiferentes às respostas. Então, para reconstruir uma vida, se começa com uma pergunta. Sabe? Você quer reconstruir sua vida financeira? Você quer reconstruir sua vida familiar, sua vida espiritual? A pergunta que você tem que fazer é: como que eu estou?
O que eu estou fazendo de mim? O que eu estou fazendo de mim todos esses anos? O que eu estou fazendo da minha vida? E se a resposta sincera para essa pergunta não te deixar inquieto, acabou as expectativas e a esperança para você reconstruir a sua vida. A resposta sincera, a resposta realista a respeito de como você está vivendo a sua vida tem que te deixar indignado. Indignado. Eu estou indignado com a maneira que está conduzindo a minha vida espiritual. Eu não estou satisfeito. Agora, se para você está tudo bem, você não precisa reconstruir nada, está tudo ótimo. Entendeu? O Luciano às vezes posta lá no Instagram, segue o Instagram lá do Luciano, gente, os stories dele, ele está quase um blogueirinho. E uma vez ele colocou lá, 1% melhor cada dia. Irmãos, 1% melhor cada dia. Nós temos que, todo dia, nos perguntarmos sobre como está a nossa vida e querer melhorar, querer reconstruir as nossas vidas. Quando Neemias recebe essa notícia, diz o texto, ouvi essas coisas. Depois de ouvir, assentei-me e chorei. Passei dias lamentando. Olha, a gente parou de ouvir, a gente está só escutando. Quando a gente liga a televisão e recebe notícia de que alguém entra dentro de uma escola e destrói a vida das nossas crianças, e isso não faz a gente se assentar, chorar, orar, jejuar, lamentar, nós só escutamos, nós não ouvimos. Porque o ouvir do Espírito mexe com a nossa vida espiritual. A gente fica indignado com aquilo. Sabe? A miséria da nossa vida, ela tem que vir à tona na nossa mente intelectual e isso nos fazer entristecer. Porque enquanto o nosso pecado não nos entristece, a gente não luta contra ele. Enquanto o nosso estilo de vida não mostra para nós que não está agradando a Deus, a gente não faz nada para mudar. Irmãos, algumas notícias a respeito de nós mesmos, que nós mesmos analisamos e concordamos com elas têm que nos fazer assentar, chorar, orar e jejuar, senão vai ser tudo pior do que já está sendo. Para nós reconstruirmos as nossas vidas, nós temos que ficar indignados com a situação que nós estamos vivendo. Para nós reconstruir o Brasil, nós temos que ficar indignados com o que está acontecendo. Para nós reconstruir a nossa família, a nossa casa, nós não podemos aceitar o que está acontecendo. Nós temos que lamentar, chorar e também ter um plano. Porque tudo tem o seu tempo. Tudo tem o seu tempo. Ele lamenta, chora por muitos dias, mas ele tem um plano de reconstrução. Ele acredita que mesmo a cidade, as portas estão derrubadas, os muros estão destruídos, está uma ruína, é possível reconstruir. É possível reconstruir. Imagina, irmãos, você recebe notícia de que está tudo arruinado, mas há uma esperança dentro de você que diz assim, opa, dá para reconstruir, dá para melhorar essa situação, dá para refazer isso. Eu não sei quanto tempo eu vou levar, mas dá para juntar os cacos e reconstruir o muro. Dá para refazer a minha vida. Eu não preciso ir da ruína ao caos. Eu posso recomeçar aqui nesse ponto. Irmãos, tenha a esperança de que não importa o tamanho da destruição, sempre é possível recomeçar, reconstruir, juntar os cacos, os tijolos que estavam caindo, posicionar sua vida novamente no caminho. A gente aqui na Urbanova tinha um slogan que era Igreja Batista Urbanova, era algo como amar, servir e sei lá o que.
E uma vez, conversando com a Carol, ela falou assim, por que a gente não muda e coloca recomeçar? E eu sentei com o Rodrigo e falei, vamos mudar isso, vamos colocar lugar de recomeço. E nós colocamos, hoje não colocamos aqui o nosso pôster aqui, mas está escrito Igreja Batista do Bar Nova, lugar de recomeço. Irmãos, na destruição, no meio da ruína, dos muros, das portas derrubadas, da cidade envergonhada, destruída, Neemias viu a oportunidade de recomeçar a vida. Glórias a Deus. O livro de Josué, como eu gosto dele. O espelho de Josué havia desaparecido, Moisés. Josué faz todo o caminho da saída do Egito aos pés de Moisés. Moisés sai de cena. Josué está prostrado no capítulo 1 de Josué. Está prostrado. E aí Deus fala para Josué: Josué, meu servo Moisés morreu, mas agora é com você que está a pena para escrever uma nova história. É com você que está a oportunidade de recomeçar. Então, Josué, não temas e recomece isso. Leve esse povo adiante. Nós temos duas escolhas diante do caos da vida: esperar que tudo piore ou dizer, é possível recomeçar. Esses muros podem ser reconstruídos. Dá para levantar algo desses entulhos. Irmão, nós só estamos aqui porque nós já reconstruímos muitas vezes. Sabe, muitas pessoas que estão aqui, que estão casadas, só estão casadas porque se separaram e casaram muitas vezes. Não estou dizendo de se separar lá no cartório, não. Se separaram nas conversas, nas situações, nas crises. Nós só chegamos até aqui como Igreja Batista Urbana Nova porque essa igreja já deixou de existir muitas vezes e recomeçou. A vida só é possível começando e recomeçando, começando e recomeçando. Você tem que todas as vezes recomeçar, perde tudo às vezes e recomeça de novo. Volta para a corrida, volta para a pista, chega em último lugar, mas está lá de novo na largada, recomeçando e recomeçando, começando e recomeçando. A vida só é possível assim, remendando, fazendo de novo, reconstruindo. É o vaso que o profeta viu na mão do oleiro, que quebra tudo, mas ainda está na mão do oleiro, então tem esperança. Reconstrói, joga mais água, amassa mais, aperta de novo, dá uma nova forma e é uma nova pessoa de novo. E assim nós vamos indo, como diz uma canção, zigue-zagueando. Eu lembro de uma música que eu cantava com as crianças, que dizia: dê um sorriso só, sorriso forte, sorriso alegre. Tropeça aqui, cai acolá, mais depressa levanta, e Deus coloca um novo cântico na boca. Porque é assim a vida, irmãos. Aleluia. É caindo, é tropeçando, é levantando, é reconstruindo. Não é um mar de rosas, é se recompondo. Sabe, às vezes a nossa fantasia de super-herói rasga em algum lugar e a gente precisa costurar ela para voltarmos a ser heróis da nossa casa. Às vezes a gente foi pagar uma conta, a capa ficou presa em algum lugar, rasgou a capa. Mas nós não somos heróis por conta da roupa que nós vestimos. Nós somos por conta do nosso chamado, do nosso propósito. E a gente volta, reconstrói, lamenta, chora, mas enxuga as lágrimas teimosas, que você às vezes enxuga uma, vem outra, mas você seca a outra também e levanta a cabeça. Uma vez na casa da minha mãe, eu estava dentro de um quarto escuro e deprimido, porque estava sem emprego, sem nada.
Eu lembro que minha mãe uma vez abriu a janela daquele quarto e falou: você vai sair daqui, você vai para a rua, você vai fazer qualquer coisa, mas acabou o tempo de ficar dentro desse quarto escuro. Me provocou a sair daquela situação. Irmãos, olha, às vezes ninguém vai pegar na sua mão para você levantar da cama, não. Ninguém vai pegar na sua mão, ninguém vai lembrar de te ligar para você ver se está tudo bem com você, não. É você e Deus e ninguém mais. É você decidindo que você quer sair dessa situação e você levanta na força do Espírito Santo e lava a sua cara, lava a cara e vai. Sabe? E quando lavar a cara, eu recomendo lavar a cara com o seu sonho. É meu sonho que lavar minha cara todo dia. Para eu acordar e trabalhar e ir atrás das coisas. Neemias viu que era possível reconstruir, era possível refazer essa cidade, era possível dar mais chance para essas pessoas, para os seus irmãos, era possível voltar a sonhar com uma Jerusalém edificada. Lava a cara com o seu sonho pela manhã e enfrenta a vida. Em nome de Jesus. Sabe o que significa o nome Neemias? Consolador. Doido isso, né? O nome de Neemias significa Deus consola. Então, irmãos, é o Consolador que nos ajuda a reconstruir as nossas vidas. É o Espírito Santo que nos capacita a pegar os retalhos. Sabe aquela coxa de retalhos que a gente tem em casa? Aquele tapete de retalhos. Às vezes a gente olha para aquilo e sou eu, isso daqui, um monte de pedaço que está juntado, mas está servindo de novo. Está sendo útil. Irmãos, é o Espírito Santo que nos ajuda a pegar aquele quebra-cabeça. Toda vez que eu vou na casa do Renato, tem um quebra-cabeça lá de 1000 peças lá desmontado lá. E para mim a imagem de montar esse quebra-cabeça é a imagem do Espírito Santo reconstruindo ali a nossa vida, juntando os cacos. Você não está sozinho nessa missão, não. O Espírito Santo, o Consolador, ele está com a gente para nos ajudar a reconstruir os nossos mundos. Amém? Amém. Vamos nos colocar em pé.